Fala pessoal, aqui é o Daniel da Taberna Geek e essa é uma análise da primeira temporada da série Vikings Valhalla. Essas análises serão divididas em 3 partes. Nessa primeira, irei lidar com os 3 primeiros episódios, a segunda com mais 3 e a última com os 2 episódios finais. Como a Netflix disponibiliza tudo de uma vez, é muito difícil estar fazendo uma análise de molde de episódio por episódio, tá? Porque é tudo instantaneamente e até para ficar melhor dividido e explicado essas 3 partes e não estender demais fazendo um turbilhão de vídeos. Separei tópico por tópico e irei comentar por aqui. Bora lá? A série já começa com o St. Brice Day, um acontecimento onde o rei Ethelred ordena o assassinato de todos os vikings, os nórdicos presentes no reino inglês, e isso foi algo que realmente aconteceu. Existe até um lugar lá na Inglaterra em que foi encontrado uma ossada que dizem que foi decorrente desse acontecimento que rolou naquela época. Claro que houve algumas mudanças aí dentro da série, mas que foram bem orquestradas. Esse acontecimento eu falei aqui diversas vezes em outros vídeos no canal, pode dar uma olhada aí, quem sabe eu faço um vídeo específico contando essa história por aqui, mas enfim, um ponto interessante que eu não tinha reparado e vim reparar só assistindo a série é que o rei Ethelred cita que Danelau, que é aquele território ali onde os vikings estavam presentes, foi entregue ao povo nórdico, aos vikings, 100 anos atrás, 100 anos anteriormente, como Vikings Valhalla se passa 100 anos logo após o final ali de Vikings. E se voltarmos 100 anos atrás, e buscar o enredo de Vikings, vemos que essa pessoa que assume esse controle é o Hvitserk, que ele se converte ao cristianismo, ganha o direito a esse território, o território lá da Anglia Oriental, que foi conquistado pelo Ubbi e pelo Bjorn também, quando o Bjorn assina aquele documento, por mais que inválido com o Egbert, mas que depois é basicamente sancionado pelo rei Alfred, e o Ubbi faz todo aquele cuidado, mas o local só ganha legitimidade mesmo quando o Hvitserk se converte ao cristianismo e basicamente funda, virando Athelstan. Na história foi Guthrum que tem esse feito, e Vikings modificou isso e deu importância também indiretamente para o Hvitserk na série derivada, é algo que poucas pessoas podem ter percebido. Passado-se um ano, a série foca em Kattegat e na chegada dos groenlandeses, que tem uma grande importância nesse enredo, principalmente por conta de Leif e Freydis. O criador da série, o Jeb Stuart, falou que essa adição de Leif ao enredo, a essa história de conflitos que está rolando ali na Inglaterra, na Noruega, Dinamarca, naqueles países daquela região, é mais por conta de introduzir ele agora para ser uma coisa mais natural. Porque historicamente o que temos de feito em relação ao Leif é que ele foi um dos primeiros europeus a chegar à América, as Américas, chega ali na América do Norte. E assim, não teria como o cara colocar o Leif lá na 4ª temporada aparecendo do nada e já conquistando a América, ia ficar muito antinatural. Então qual que foi a decisão do Jeb Stuart? Levar esse povo a Kattegat, incluir nessa história e também introduzir Leif e Freydis de uma forma mais natural possível e também para que o público já consiga correlacionar, ter uma experiência com esse personagem. E ficou muito bom porque, de cara, o Leif é um dos meus personagens preferidos dessa série. Gostei muito da atuação do Sam Curlett. Ele foi muito criticado porque ele fez uma série lá, sei que ela de Sabrina aí na Netflix, que é uma série mais pro público infanto-juvenil, foi muito criticado. Como assim que o cara tá numa série de vikings, Porque as pessoas acham que naquela época os vikings eram os bombadões e barbudões. Não é bem assim, apesar do personagem dele ter um pouco esse estereótipo. Mas ele entra na série e se sai muito bem, e essa chegada dos groenlandeses abre espaço para expandir esse enredo que inicialmente é focado no Harold, que é o cara ali, a peça central para ser essa união de histórias, tanto do Leif, da Freyd, dos groenlandeses, ali em Kattegat, do seu irmão Olaf,
o rei Canute, que aparece logo à frente, e estarei comentando sobre isso. Falando sobre ele, tem um relacionamento do Harold com a Freydis, né? É uma inserção bem imediata ali, é meio que assim, ao mesmo tempo que eu entendo que a Freydis passou muito tempo em um barco, foram 5 semanas, ela tem suas vontades, é uma bela mulher, então o Harold também não vai fugir disso, mas é muito direto, né? Ela já chega, papum, e também os groenlandeses é meio aquela galera que é um morador de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande, e eu tô falando isso com propriedade porque eu sou de uma cidade pequena, e quando a gente chega em um lugar maior, tem todo esse deslumbre, né, de estar conhecendo novos povos, novas culturas, novos tipos de ações ali naquele lugar. E os groenlandeses, que vêm de basicamente uma roça, chegam em Kattegat e vê um lugar mais desenvolvido. E tem esse deslumbre e acontece esse relacionamento entre Freydis e Harold. Eu vi uma crítica, né, antes mesmo de iniciar a série, eu achei muito coerente após assistir a série, que o Harold e a Freydis é meio aquela cota de cenas de nudez, né, na série, da cota sexual, vamos se dizer assim, que foi atribuída a Vikings Valhalla, porque todas as séries desse tema aí mais medieval, mais de época, tem que ter essa cota e basicamente foi adicionado. Claro que com o decorrer dos episódios eles criam uma conexão, mas assim, é muito imediato, muito bem corrido, e também é para representar um pouco dos dois extremos se unindo em prol do que seria o amor, uma relação, porque o Harold é o príncipe cristão e a Freydis é a ferrenha pagã, mas a Freydis é tipo quando o relacionamento deles, né? Não só a Freydis, mas o Harold, quando chega, fala pro par lá, aquele cara não presta, aquela mulher não presta, chega na noite lá, sai, vai lá e fica com ela, fica com ele. É basicamente os dois aí, olha, eu não gosto de cristão, eu não gosto de pagão, mas na hora, né? E aí a chegada do Olaf, onde um de seus aliados é o viking cristão que abusou da Freydis, fez a cruz nela e mostra a motivação dos groenlandeses de estar ali, que é uma motivação por vingança. Achei um pouco fraca, apesar de ser forte em certo ponto, né? Porque faz todo sentido a Freydis querer se vingar, mas para sair lá da Groenlândia só para fazer isso, tipo assim. Mas enfim, poderia ter colocado mais objetivos na história desses personagens. E com a chegada do Olaf, há toda essa discussão, essa união sobre a questão da invasão. E aí introduz o Knut, que é o rei da Dinamarca, tudo certo aí dentro do contexto histórico. Algo que ficou muito embolado é essa questão de divisão de territórios na série, né? Porque desde o final de Vikings já criou-se o consenso que a Noruega foi unificada. Isso é óbvio, né? O Harald se torna o rei, depois o Bjorn assume esse trono e até o final de Vikings já aconteceu a unificação da Noruega. E o Olaf chega e se apresenta como um Jarl para o Knut, né? Em vez de manter na mesma prateleira e o Knut sendo o rei da Dinamarca e ele da Noruega. E ao decorrer de Vikings Valhalla, isso é muito embolado, porque o Knut ele chega com o título de Jarl, o Harold, que é irmão dele, que teoricamente vai assumir o lugar dele, fala que é o próximo rei da Noruega, e então é muito embolado, sabe? Depois fala que tem outros Jarls, então foi uma bagunça que Vikings Valhalla criou nesse sentido, que eu não entendi o porquê disso, sabe? Eu não sei se, até agora, eu terminei de assistir a série, eu não sei se o Olaf, ele era o rei da Noruega, se ele é um Jarl ali, se o Knut, que é o rei da Noruega, ou é um dos líderes ali e tal. Então, assim, é uma bagunça danada que Vikings Valhalla comprou e que tem que deixar isso mais explicado na segunda temporada. Como eu ia dizendo, há essa divisão entre cristãos e pagãos. É uma conversão bem recente, se for olhar, 100 anos, né? Não é tanto tempo assim, por mais que pareça. E é claro que para o povo esses dois lados bem divididos em extremos. Claro que Vikings Valhalla leva isso ao máximo, né? Para passar aquela ideia de que Viking não luta com cristão, cristão não luta com Viking, e o Harold aparece mais uma vez para ser essa figura de unificação e que tem voz. Uma parte bem legal do Harold é que ele tem essa tendência, né, de ser o futuro rei, e a parte que mostra que ele vai ser um rei bem aceito e que ele merece isso, pelo menos o que Vikings Valhalla traz para o personagem, esse discurso dele. Ele é muito próximo dos pagãos, dos cristãos, ele é um cristão que tem uma mente mais aberta e ele também é um cara do povo. Você vê que ele tá sempre ali junto do povo, da galera, da ralé mesmo. Não é o Knut, não aparece nesse contexto, o Olaf também não, e o Harold, esse ser de movimentação
o que traz mais pessoas para próximo dele, né? E aproveitando todas essas palavras, começa uma menção em massa dos personagens da série Vikings, né? É mencionado o Aiva, o Bjorn, onde o Knut fala, olha, o Bjorn e o Aiva vingariam esse ataque que foi acontecido lá, mencionam a invasão pagã lá contra a morte do Ragnar. Então Vikings Valhalla, principalmente nesse primeiro episódio, foca muito em relembrar dos antigos para deixar a galera que está vindo de Vikings para assistir a série mais acomodados, né, bem chegados ali, e isso é muito bacana, pois eles são lembrados como lendas. Outra questão que foi abordada na série e que eu comentei aqui no canal também é essa relação do Leif e do seu pai, Eric o Vermelho. Muitas pessoas acreditavam, igual teve um Eric lá de cabelo ruivo na primeira temporada, que acaba morrendo, muita gente pensa, olha, aquele é o Eric o Vermelho. Depois tem um Eric que aparece na temporada final, né, de Vikings, nas duas partes aí, e ele também é de cabelo vermelho, só que esses Erics que apareceram na série Vikings são só Erics mesmo, né? É um nome que é comum na região e foi usado várias vezes para provocar o pensamento do público. O Eric o Vermelho mesmo, o original, é o pai do Leif e que surge em Vikings Valhalla. Apenas o nome dele é mencionado. Quem sabe no futuro, mostrando a Groenlândia, ele apareça em carne e osso também, mas por mais que as pessoas acreditavam que os outros personagens eram o Eric o Vermelho, não, o Eric o Vermelho é o de Vikings Valhalla, que tem sua menção feita e é o pai do Leif. E aí temos um campo bem polêmico, né, comentado aí sobre a série. Com certeza os burburinhos vão se aumentar ao passar dos dias e estarei aqui explicando tudo isso, que é a questão da Yal Hakon, que é interpretada pela Caroline Henderson. A personagem dela é um polo ali utilizado para criar uma conexão com a Freydis e introduzir ela na história, porque pro Leif é fácil, né? Você coloca ele na invasão dessa história do personagem e a invasão, que é uma história mais elaborada, né? Fica mais fácil de você incluir novos personagens. E a Freydis ficando em Kattegat, ela tem essa união com a Yal Hakon, que é uma líder ali pagã, e toda essa jornada de defender o paganismo. A questão de treta, né, que eu comentei aqui, em relação à questão da atriz, que é uma atriz negra, isso gerou muitos burburinhos, mas que a série fez o trabalho de explicar isso. Logo no início, quando os groenlandeses chegam, dá para ver negros ali escravizados no porto de Kattegat, uma asiática também ali presente, e meio que já dando a entender que Kattegat é um polo comercial e que roda diversas etnias naquele porto. Na questão histórica, arqueológica, de registros que temos, o que se entende é que os nórdicos ali, né, ali na Noruega, na Dinamarca, não teve o contato com a cultura africana e nem com a asiática, chineses, japoneses. Vikings comete um anacronismo, né, ao adicionar aquela chinesa na quarta temporada da série. Vikings Valhalla continua com esse trabalho ali. Então, na questão histórica, o que se diz é que, em relação aos escravos, aqueles povos ali tinham o costume de fazer escravos lá de suecos, de reinos mais próximos, né? Não ia buscar, não tinha essa ideia de escravos africanos presentes ali nos países nórdicos. Mas eu não posso olhar só por esse lado da história, da questão arqueológica. Tenho que ver como que foi abordado no universo de Vikings e também levado a Vikings Valhalla. Desde Vikings já é criada essa ideia de que Kattegat é essa cidade que abrange tudo, é comercial e é aberta para tudo. Isso se mantém em Vikings Valhalla, traz essa ideia aí de ter escravos negros, escravos asiáticos presentes na cidade. Então, para o contexto elaborado para a série, traz uma explicação de por que termos uma Yal negra na série aí presente em Vikings Valhalla. Depois também é explicado no banquete que rola, em que ela fala que o marido dela é assassinado, então provavelmente o marido dela, que era o líder de Kattegat, com o marido dela morrendo, ela assume, e logo após há uma conversa com a Freydis em que ela conta que um nórdico vai buscar o que seria a avó dela
lá na Alexandria, aí a avó dela se casa com esse nórdico, depois tem o pai dela, e isso aqui ele vai acontecendo essa sucessão. E aí temos a tal vingança da Freydis. A Freydis é aquela personagem que tem ali boas ideias, quer cumprir o seu papel, mas que com certeza ao decorrer das temporadas vai fazer muita merda, vai tomar decisões no tempo errado, e aí entra numa questão de motivações. Toda essa ideia de ideias de vingança é tudo para colocar o Leif no enredo, onde ele entra, né, numa jogada para compensar o assassinato cometido aí pela Freydis. E as motivações, querendo ou não, de Vikings Valhalla ficaram bem vazias, por mais que tenha algum sentido, mas falta mais, né? Porque eles colocam um personagem que, apesar de ser um bom navegador e um guerreiro, mas troca ele, um recém-chegado, no lugar de uma vida que foi tirada de um cara que era basicamente um conselheiro, era próximo do Olaf, que é uma peça importante nesse ataque, mas enfim, querendo ou não, o que se desembola lá na frente compensa essas cagadas aí. E no segundo episódio, quem se destaca é o lado inglês ali com a Aemma, com o Godwyn, com o Príncipe Edmund, e realmente acontece essa questão do Rei Ethelred fazer toda aquela cagada, depois ele morre e deixa uma desse tamanho para o Príncipe Edmund resolver. A personalidade do príncipe é um pouco mudada, é entendível também, né, que ele é um cara jovem, que tem toda a sua arrogância e etc. Mas nas sagas, o rei Edmund foi uma figura bem mais ferrenha para os vikings. Ele conseguiu se defender ainda mais. E aí temos o Godwyn e a Aemma, que são pessoas estratégicas, inteligentes e extremamente políticas. E isso é muito bom. O lado inglês sempre teve isso e se mantém em Vikings Valhalla, principalmente porque a corte inglesa, nesse momento em que a série se passa, ela é muito importante e tem muitas movimentações. O Godwyn é o cara que está onde lhe convém, né? O lugar que ele quer estar é onde ele fica vivo. É como uma barata mesmo. Ele faz de tudo para se manter vivo, faz de tudo para conquistar o poder, e a escolha do ator para o seu papel foi muito boa mesmo, conseguiu se portar muito bem, e é um personagem interessantíssimo, não só até o final dessa temporada, mas também nas temporadas seguintes. E a Aemma, como eu já citei aqui no canal, ela foi uma das mulheres mais ricas da Europa e muito importante também. Ela é realmente o que se conta de sua história. É que historicamente foi uma mulher muito inteligente e potente na política inglesa, ali naquele momento, na política saxã, e Vikings Valhalla aproveita para valorizar isso. Então, assim, o arco inglês já começa muito bom na série e se mantém esse alto nível até o final dela também. E aí já começam as batalhas, os ataques dentro de Vikings Valhalla. Vikings Valhalla não deixa faltar isso na primeira temporada. Se a gente for olhar, a primeira temporada de Vikings não teve ataques tão grandiosos como o Vikings Valhalla já teve logo nesse início. Ali o Harald lutando como Berserker, o Leif indo para o seu primeiro confronto e também os groenlandeses, né? Percebendo que esses ataques dão dinheiro, dão a grana e que ali a vida é diferente. E a série mostra também um pouco da hipocrisia dos vikings cristãos, onde o Olaf, ele é servo de Deus, amor, isso e aquilo, os pagãos devem morrer, mas na hora de lutar, de atacar, deixa o Cristo de lado, não estou matando por amor, por salvar esses fiéis. E o Leif faz esse mesmo questionamento, do tipo, olha, vocês são cristãos, mas está aí matando cristão também, saqueando, etc. E o Harald explica que não, que é uma questão de valores, que eu sou viking primeiro e que eu mato disso pelo amor, eu estou pregando o amor de Cristo. Esse é um diálogo muito foda. E voltando para o assunto dos ingleses, com a Aemma e também com o Edmund, quando o Edmund assume a coroa, a Aemma continua sendo esse papel de inteligência, é claro que com mais evidência, não tinha tanta força com seu ex-marido, o Ethelred. E o Edmund, como eu disse, na série ele ganha uma postura mais arrogante, a Aemma tenta controlar isso, mas a gente sabe que quando um rei, um príncipe aí ganha sua coroa de rei, não tem o que controlar, eles começam a ter suas próprias rédeas. E a Aemma a todo instante tem que se provar, né? Apesar de ser muito rica, de ter experiência, ela tem que se provar ali nessa questão de comando. E ela tem essa articulação, tenta conduzir o Edmund, que não escuta nada e vai dar no que dá, né? Se for para falar da arrogância de Edmund, temos que falar também
de Godwyn corrigindo ele. E aquela é uma cena perfeita e mostra como é o personagem. O Godwyn, como eu disse, é um cara que sabe articular muito bem ali dentro da corte. Por fim, há o ataque nos pântanos dos groenlandeses junto do Harold, mas eu quero comentar sobre o final disso, onde depois das mortes, das tretas, temos o Leif ali jogado, as traças mesmo, pronto para morrer, e chega uma menininha e entrega uma cruz para ele. Ali se inicia o processo de conversão desse personagem. Nas sagas é dito que o Leif era cristão. Em Vikings Valhalla, ele chega a Kattegat como um pagão e ali, após ele receber aquela cruz, ele é salvo diversas vezes. Quando ele utiliza a cruz, as coisas começam a dar certo para ele, o que deixa entendível esse início de conversão do personagem e que também levanta questões para o futuro de Vikings Valhalla, já que a Freyja, sua irmã, é extremamente pagã. Será que ela vai aceitar que o seu irmão, alguém tão próximo, se converta ao cristianismo depois de toda a história? Enfim, gostei muito desse início de Vikings Valhalla, a série explica muito bem os acontecimentos. Claro que tem um pouco aquela embolação dos territórios, mas a pessoa que vai assistir, ela sabe muito bem quem são os personagens, suas histórias, ambições e também o que está rolando ali naqueles territórios, tanto no Reino Saxão, na Dinamarca, Noruega, Kattegat e etc. Há tudo bem distribuído. E uma primeira temporada, ela tem o objetivo de fazer com que o público entenda, o universo, o contexto do enredo. Cria-se uma base para as temporadas posteriores. E Vikings Valhalla faz isso muito bem. Quem assistiu e não entendeu, tá muito louco. E o início da série já é com tretas, com questões políticas. Muitas batalhas ali já começam a acontecer de personagens em questão individual. Seja batalha de espada, machado e etc. Seja batalha espiritual, entre outras. Vikings Valhalla inicia muito bem nesse contexto. Se você gostou, fique de olho aí no canal, pois vai ter as outras partes analisando o restante dos episódios. Se inscreva e ative o sininho de notificação. Não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar esse conteúdo. E embaixo estou deixando minha rede social para quem quiser seguir. Muito obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!